Gravando? Gravando. Então, Apareceu aqui. eu achei um outro aqui, que acho que vai ser uma cola boa aí para vocês, que aqui tem uma parte que não tinha no outro, que é legal. Então, aqui você tem algumas características, 4 características dos perfis também, que são extrovertidos. Quem são os perfis extrovertidos? E às vezes se confundem o D com o I. Por quê? O D fala, mas o D fala diferente. O I fala diferente. O tom de voz muda e como ele fala é diferente. Mas são caras que têm poder da fala. Por isso que muitos de vocês têm D e I e dão aula. Por quê? É o dar ordem legal. Você dá uma porrada e dá uma maciada. Você dá uma maciada e dá uma porrada. E aí vai indo. O D e o C, às vezes, se confundem pela questão da tarefa. O que é esse ponto da tarefa? O ponto da tarefa para o calculista é o de cumprimento de processos. Eu faço, mas tem que estar tudo muito encaixadinho. Sabe a aula? Todo mundo em ordem, cumprimenta, vai, dá aquelas voltinhas correndo no tatame, aí vai, mexe a perninha para cá, mexe a perninha para lá, volta, Kihon. Depois do Kihon, kata. E no final, Shiai Kumite. Processo. Sempre a mesma coisa. Se você pega uma aula e joga o kata no começo da aula, já fica aquele negócio meio estranho, né? Porque não está encaixando, porque não é karatê. Karatê é aquecimento, Kihon, kata e kumite, não é? Não. Quem disse que é assim? O professor I vai sempre contestar isso. E o D de diretivo, o tarefa aqui para ele é o do cumprimento. Tem que fazer? Faz. 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 Executa. Fez bem. Melhora. Vamos ganhar. E tá. É uma tarefa pela conquista, não pelo processo. O calculista e o social estável são introvertidos, mas introvertidos diferentes. O calculista é um introvertido porque, enquanto eu falo, o meu aluno calculista ele está me analisando. E aí ele fica olhando para mim. Olho no olho. Parece um computadorzinho, frio, gelado. Quando eu termino, ele... Mas, professor, o senhor falou que o karatê foi criado no Japão. Mas, na verdade, o karatê veio da China e aí depois os caras vieram para Okinawa. Aí você... Ele só fica analisando. E aí parece introvertido. Enquanto ele está quieto, ele está pensando. Aí quando ele abre a boca, lá vem, entendeu? O S, ele fica quieto, ele é introvertido porque ele tem medo de ser julgado pelo que ele fala. Então ele fala, puta, se eu falar merda aqui, vai todo mundo rir da minha cara e eu não tô afim. O interativo, né? O I, ele já fala merda para todo mundo rir da cara dele. E aí você vê que louco, né? Aí você fala, porra, mas os... Caramba, meu. Um gosta de falar merda porque o barato, ele fala assim, meu, o Cleiton é legal, né? Ele fala merda pra caramba, todo mundo dá risada. Pô, que cara legal. E o IFA, ele morre de medo. Nossa, vai lá na frente e mostra o kata. Ele já começa a se tremer inteiro. Se você tem muito aluno, por exemplo, social, o S, né? Se você tem muito aluno S, você não pode ficar falando uma aula antes do que vai acontecer na próxima aula. Sabe por quê? Ele falta. Ele some da aula, brother. Mas assim, eu vou lá para passar vergonha? Não. Catar novo é um desespero. Ele já começa a se benzer. Ele já começa a se benzer, pedindo para tudo quanto é santo, para que eu, que sou faixa verde, não precisar fazer unso. Porque esse catar é muito difícil. Meu Deus do céu. Catar de faixa preta. Não, não pode, não pode, não pode. Então, por exemplo, se você tem uma turma com muitos diretivos interativos, você antecipar as coisas é legal. Porque gera o desafio e gera a novidade. Tem que chegar logo segunda-feira, porque eu quero fazer essa aula. O cara fica, ele não dorme.
Se tem muito calculista e social, esses caras são mais introvertidos. Você pode contar, talvez um dia antes, algumas horas antes, o que vai acontecer para eles se prepararem. Mas eu não contaria. E aí muda todo o perfil de aula. Porque as pessoas não vão... Como é que se diz? Não vão se sentir bem com esse desconforto. Tá bom? E aí... eu tenho um aluno também, Cleiton. Quando você fala para ele o que vai... Ele acorda de manhã e ele fala, bom dia, professor. Aí eu, bom dia. O que vai ter hoje na aula? Aí Qual é eu o vou e perfil? falo, Qual é o perfil desse cara? eu acredito que ele seja no S, né? Não, Ele o S vai acorda, perguntar, não pergunta. É o I. ele chega para mim, aí ele pergunta assim, professor, o que que acontece? Aí o que que a gente vai fazer hoje? Aí eu falo, olha, hoje a gente vai trabalhar um pouco do kata, mas depois eu devo passar no finalzinho um pouco de chá e comitê. Tudo bem? Tudo bem. Aí chega horas antes, eu recebo uma mensagem no WhatsApp, professor, hoje não vai dar para eu ir não, tá bom? Aí eu, tudo bem. É o Então, é I. assim, é um tipo de cara que ele vai na aula que ele acha que é interessante para ele. Então, aí o que I. pode ser? Pode ser I, pode ser D e pode ser C. Se for o I pergunta assim, Caio, qual é a aula de hoje? Vai ser uma aula legal? Aí eu vou. Caio, qual é a aula de hoje? Entendi. Sensei, Sensei, bom dia. Tudo bem? Como o senhor passou a noite? Gostaria de saber como que vai ser o treino de hoje. Esse é o calculista. Até a forma com que ele pergunta muda. Ele manda o áudio é assim. Oi, sensei, bom dia. Eu queria saber como que vai ser o treino de hoje, tá bom? E aí, sensei, tudo bom? E esse gama aí, verde, velho de guerra? Ô, conta aí pra nós, qual é o treino de hoje? Valeu, tchau. E aí, sensei, tudo bem? Boa noite. Tô me organizando aqui. Diz aí, como que vai ser o treino? Preciso levar uma camisa reserva, um kimono só dá? Como que vai ser o treino? Valeu, abraço. São Teve um dia que eu três, aprontei uma com ele. entendeu? Teve um dia que eu aprontei uma com ele. São três caras Eu falei diferentes. para ele, eu falei para ele bem assim, olha, hoje vai ser catar, tá bom? Ele, não, tranquilo, professor, mas ajuda lá. Quando ele chegou, era luta. Aí, E é legal, aí aí, você tem que ir desafiando os caras, entendeu? Você pega, aí o que aí você eu fui para ele faz? bem assim, O que eu aí faria? eu falei Se para ele, você sabe olha, que o I não foi porque ele acha que a aula ia ser chata, aí você dá exatamente a aula que ele mais gostava, filma e manda no grupo. Ô, fulano, você não veio? Ah, por que você mudou a aula, professor? Porra, Sensei, é bem isso. brasileiro. O Cleiton. É que nem o pessoal não tem muita paciência para treinar online. Aí, quando não treino online, eu combino com o pessoal que tá lá treinando lá e falo, ó, pessoal, quando a gente terminar a aula, vocês vão sair daqui, vão lá no grupo do WhatsApp, vão todo mundo falar que a aula foi sensacional. Nossa, que aula maravilhosa. Aí todo mundo vai lá, umas 5, 6 pessoas. Professor, que aula fantástica. Eu posto a foto da aula. Parabéns a todos vocês e tal. Aí vem um aluno falando assim, professor, hoje eu posso participar da aula online? Eu, ai, cara, lógico que pode, porque Vamos tá fazer todo assim, mundo vamos fazer assim comentando no nosso essa aula. grupo lá então hoje, tá? Vamos ver se dá resultado. Boa, boa, boa. Fala aí, Boa. Wagner. Fala aí, Wagner. Olha só, você havia dito que o semelhante se atrai, né? Sim. Eu sou meio avesso a essas coisas online, como eu já havia dito para você. Mas eu resolvi fazer para dar uns, né, para menos movimentar o pessoal. Os meus alunos faixas pretas, nenhum fez aula online. Nenhum. Tá? Nossa, Outra não coisa que você funciona. tá... Então, aí, então, aí esse lance que você está falando, essa questão do perfil das pessoas, eu acho que essa questão da aula, você não pode ter uma regra, né? Uma sequência, hoje é Kihon, hoje é Kata, hoje é comitê. Você tem que fazer isso de forma variada, você vai evitar esse tipo de pergunta, tá? Assim, a segunda é Kihon e comitê, não sei, dando um exemplo, tá? Terça é Kata e tal coisa, não.
Você muda. Isso só agrada o calculista, porque o calculista, ele vive sobre planejamento. Por exemplo, você tem um atleta. Você tem um atleta. Esse atleta... Bom, o atleta, geralmente, vão pensar que o atleta é um perfil D, calculista. Esse cara, puta, ele não gosta de planejamento. Ele só tolera planejamento porque o planejamento ajuda ele a ganhar campeonato. Porque é chato o planejamento. Porra, tem que seguir isso aqui. Se eu quiser fazer mais? E se eu quiser fazer menos? E aí ele contesta tudo. O diretivo é assim. E aí, por isso que tem que sempre fazendo uma mescla. E aí eu vou esticar um pouquinho mais a explicação do DISC para ajudar vocês em algumas coisas. Por exemplo, vamos olhar aqui a tela que está compartilhada. Crianças tendem a ser I e S. Tá bom? Lembrem-se disso. Criança tende a ser I e S. Quanto mais velho vai ficando, né, Wagner? Igual nós. Mais calculista a gente fica. Por quê? A gente já fez muita merda na vida. E aí você sabe que vai dar merda. Se não programar, se não escrever, se não se organizar, vai dar merda. O calculista, quanto mais velho forem seus alunos, mais calculistas eles são. Senhores, executivos, você pode mandar o planejamento, porque esse cara está acostumado com planejamento. Você pode mandar o planejamento do mês inteiro, se você quiser. E só fala para ele, ó, é passível de mudança, tá bom? Mas eu quero ver, ó, tá vendo? A gente vai trabalhar isso, isso. Você quer me ajudar com alguma coisa, organizar alguma coisa aqui no dojo? Esses caras te ajudam na organização. Então, são caras, por quê? A visão de detalhe é muito mais ampla do que de uma criança que só vê o que é legal, tá? Se você tem muitos alunos adolescentes, no geral, adolescente tende a buscar coisas legais. Legais. Interação. Os adolescentes de hoje, até por influência da internet, tendem a ter muito de calculista. Então, se você vincular algumas coisas com pesquisa, gravação de vídeo, edição, essas coisas, os caras podem te ajudar, por exemplo, teus alunos fazem um monte de coisa na internet. Os caras podem te ajudar nas redes sociais, porque eles sabem como que funciona, como não funciona, como posta, o que faz para dar resultado. Os caras entendem muito disso. E você pode engajar os caras nessa brincadeira de treinar karatê, só que vinculado com muitas coisas que fazem parte da realidade deles. Os caras ali, 18, 25, 30 anos, tudo leãozão, cheio de testosterona, as mulheres tudo voando. Diretivo, meu. Os caras querem desafio. Seja ele qual for, seja fazer aulas mais longas, seja participar de campeonato, seja viajar para fazer intercâmbio, o que for, esses caras querem desafio. Porque o karatê chega uma hora que fica chato. E aí, o que fica chato? Se eu não participo de campeonato e não ganho, é uma merda. É uma merda. Aí, o que esse cara faz? Vai fazer crossfit. Esse cara vai correr maratona. Vai gastar dinheiro fazendo triatlon. Tem um monte de coisa mais legal para fazer do que karatê. E aí, cabe a nós, professores, estimular esses caras, entendeu? Em cima de desenvolvimento físico, tipo, esse cara precisa ser atleta para se desenvolver ao limite fisicamente? Não. Você pode criar desafios. Por exemplo, o Bartolo faz um treino que acho que é uma vez por mês, que é uma aula que começa com Heian Shodan e acho que só termina no unso, alguma coisa assim, e não para. É um kata atrás do outro. Sem parar. Sem parar. É uma vez quando? É uma vez a cada semestre. Uma vez por semestre, né? Imagine você criando um negócio desse dentro da sua academia. Assim, galera, a gente precisa treinar. Sabe por quê? Porque a gente vai ter uma aula, todos os Heians. Ah, que legal.
sem parar. Opa, será que eu consigo? Vamos testar. Ryan Shodan e Dan. E aí, os negros já estão meio tortinho. Tá vendo? A gente precisa treinar mais. Aí você toca Kihon nos caras. Toca a parte de preparação física. E pimba, manda catar. E aí faz a aula dos katás. Ah, a gente vai ter um desafio aqui. O desafio de todo mundo contra todo mundo no Shiai Comitê. Mas como que é isso daí? Vai ser 3 minutos de luta. Vou falar, troca. Não pode parar. Troca, troca, até terminar. Quanto tempo a gente demora para montar um negócio desse? Talvez o mesmo tempo que um cara demora para se preparar para uma corrida de 10 quilômetros. 1 ano. Olha quanta coisa dá para se desenvolvendo. Em cima de desafio. E criar desafio é a coisa mais fácil que tem. A merda é fazer legal. O difícil é deixar o negócio seguro, confiável, colocar todo mundo junto, né? Que nem está aqui embaixo. Façamos juntos. A parte do detalhe, do conhecimento, da informação, vocês têm e dominam muito bem. Essa é a parte mais tranquila. Mas calibrar desafio, médio, deixar legal e deixar seguro é bem difícil. Bem difícil. Porque a maioria de nós não tem esse comportamento aqui nato. E não encaixa com karatê. Karatê legal é difícil, né? Aula de karatê com música. Puta, foi uma briga, né, Valdir? Difícil treinar karatê com música, não foi? Tá no mudo ali. Deixa eu soltar aqui você. Vai lá, abre aí. Rapaz, era uma briga, foi uma briga, com certeza, na época, quando entrou com isso aí. E assim, e depois eu levei esse modo de treinamento com música por portuários, e a aceitação foi muito assim, aquela briga, né? Aquele karatê tradicionalzão, com Paula Guina, né? E quando eu encaixei a música, pô, Valdir, isso aí a gente tem que pensar melhor. Eu falei, Paulo, relaxa aí que tá tudo certo. E aí, pô, e deu um puta de um estímulo pra galera, meu amigo, que, pô, e aí a molecada falava pra mim o seguinte, é louco o negócio, Valdir, um dia antes da competição, na sexta-feira, que era o nosso treino, posso colocar música pra mim lutar? Eu ponho lá. O cara colocava a música dele, chegava no dia da competição, ele falava, Valdir, eu tô com a música na cabeça, hoje eu vou, entendeu? E assim, era muito louco. Eu tenho um exemplo, assim, classe A desse negócio de música, e aí já volta a palavra, Clay. O Dalzílio Damasceno. Sim. Ele só treinava se colocasse o ritmo de música dele. Sim. E quando chegava nos jogos regionais, jogos abertos, ele colocava o fone de ouvido e colocava a música dele. E depois nós começamos a ver, através disso, nós começamos a ver em competições as pessoas com fonezinho de ouvido para se desligar e tal. E aí foi que apareceu, né? Sim, mas assim, era difícil. Mas tem muita coisa que a gente ainda vai evoluir no karatê mais como esporte e menos como arte marcial, para conseguir agregar mais pessoas, ter mais gente interessada numa parte que não precisa ser samurai, entendeu? Você só precisa estar ali para treinar o karatê. Para a gente ganhar tempo e não ficar uma discussão muito infinita aqui, a gente não ir muito longe, porque também é domingo, eu sei que vocês querem ver o Faustão, eu vou criar os argumentos para cada um dos perfis e aí E aí eu vou fazer assim, eu vou escolher um de vocês para a gente bater um papo e eu me transformo naquele perfil, tá bom? Vou fazer um trabalho de travesti aqui, que o Luciano já fez muito lá em Cubatão. Então, se eu for e não voltar, por favor, me tragam, tá bom? Eu falei em travesti, o Ricardo ficou sério ali. Ele acha que... Cheio de graça. Então vamos lá. Eu vou começar pelo que é aparentemente mais difícil, que é o estável. O estável chegando na academia de karatê. Geralmente, cabeça baixa, postura fechada e sempre muito esquivando. Esse cara vai sentar, se a aula estiver acontecendo, ele vai sentar na cadeirinha e vai esperar a aula terminar. E muitos deles vão esperar
todos os alunos irem embora e vão falar assim, Wagner, não tem problema, eu espero você atender todo mundo. Aí porque o meu não é importante, as outras pessoas são importantes. Esse cara tem um coração do tamanho do mundo, não que a gente não tenha, mas ele se doa pelas pessoas. E aí ele vai perguntar, nossa, eu queria saber como que, e aí vai gaguejando, vai falando baixo, não vai olhar no teu olho, vai ficar assim, então, eu queria saber como que é o karatê, assim, quanto que custa, tudo. E aí, a melhor aproximação para esse cara é quando você perceber que tem uma pessoa muito tímida no seu dojo, primeira coisa, respira fundo, literalmente, para e respira. Respira, se acalma. Você está dando uma aula onde você está no perfil diretivo. A tua energia está lá em cima. Você está cantando diretivo. E aí chega esse cara super tímido. Aí você tem que baixar. Você está de kimono, de faixa preta. Esse cara está de roupa normal. Todo mundo de kimono, ele é o único que está de roupa normal. Então você abaixa. Se tiver alguma coisa que interrompa vocês, tira. Por exemplo, não vai atender esse cara atrás do balcão. Dá a volta, fica do lado dele. Tipo brother, ombro com ombro, sabe? Oi, tudo bem, Wagner? Não fala, eu sou o Sensei Wagner. Não, eu sou o Clayton, tudo bom? Eu dou aula aqui, também sou o dono da academia. E dou aula há muitos anos. Já dei aula para muitos alunos. E vai ser uma honra eu poder dar aula para você. Quando você é educado com um perfil calculista, fala baixo, você entra em sintonia. O grande barato de você conquistar aluno é você entrar na sintonia do aluno. Cleito. Fala aí. Rapidinho, porque o tempo tá... Beleza. Fala aí. Peguei um aluno nesse perfil no sábado, né? O pai já conhecia ele, trouxe o aluno para fazer aula de karatê comigo e já estava numa turminha assim de menores, mas a turminha já evoluindo, porque já fez 3, 4 aulas e ele foi o primeiro dia dele. E do nada eu estava dando aula e ele começou a chorar. Aí eu olhei para ele, aí eu continuei contando. Depois que eu continuei contando, eu fui até ele. Aí ele, né, emocionado, de máscara, aí eu abaixei, falei, o que foi que aconteceu? Ele, é porque eu não consigo. Aí eu falei, como você não consegue? Eu tô aqui para te ajudar, cara. Abaixei, segurei assim um bracinho dele, falei, ó, agora você vai esticar o braço da frente, depois você vai esticar o braço de trás. Agora eu vou ficar na sua frente, você vai fazer em mim. Ele fez 3 vezes. Na terceira eu falei, nossa, que soco forte, cara. Aí ele ficou todo satisfeito e continuou treinando. No que eu vi que ele estava chorando, que eu abaixei e conversei com ele, eu vi que ele mudou a fisionomia dele. E ele mora aqui no mesmo prédio que eu. Encontrei o pai ali, aí o pai falou, nossa, professor, da hora que chegou até a hora que saiu, só fala do karatê. Só fala desse vídeo, foi maravilhoso. Já vou te cortar, Caio. Vou te cortar porque eu vou pegar esse gancho. Quando eu falei ficar lado com lado, e aí a minha cabeça funciona muito com adulto. Quando for criança chegando e você vê que a criança é tímida, faça exatamente como o Caio fez. Lembra que a gente está conquistando as pessoas. Então você está aqui em cima, ajoelha. Se precisar, senta no chão e conversa com a criança. Porque estabelece contato visual, não é poder, autoridade e o capacho lá. Tipo, é você no mesmo nível, entendeu? É igual quando vai dar bronca em filho, né? Dizem, a minha filha é muito pequenininha, eu não consigo nem dar bronca. Você tem que descer para falar com a criança, né? Então, a mesma coisa. Vamos usar as ferramentas que a gente tem na mão. E aí, tom de voz é super importante. Depois a gente vai entrar um pouco mais nessas brincadeiras. Tem palavras que você fala especificamente para cada uma desses perfis.
Uma das palavras, só para eu fechar a parte de venda com S, é eu vou te ajudar. Aqui, você não precisa se preocupar, porque todo mundo começou como faixa branca. Tá vendo faixa preta ali? Um dia ele foi faixa branca como você. Sério? Sério? Eu fui faixa branca como você. Um dia eu fiz a mesma coisa que você está fazendo hoje. Parabéns. Um dia eu tenho certeza que você vai ser faixa preta como eu sou. Acabou. Pode cobrar 500 desse cara que ele vai pagar. Beleza? Concordo, concordo. O S, você tem que sempre falar que tem um ponto que não é falar de desafio, é tudo. Meu, karatê a gente treina todo mundo junto, o Kihon faz todo mundo junto, Kata faz todo mundo junto, aqui nós somos uma equipe, um para ajudar o outro. Eu vou estar sempre aqui para te ajudar. Eu tenho outras pessoas dentro da minha aula que já aprenderam comigo, que vão te ajudar também. E às vezes você tem que falar isso para o pai. E aí você vende para o pai que karatê é uma arte marcial, mas não vai machucar, não vai ter briga, luta aqui dentro. As pessoas aprendem, mas não se matam. E aí isso deixa o pai mais tranquilo e confortável. 10 minutos de novo, meu Deus do céu. Interativo. É tão difícil quanto o social. Por quê? Você tem que mostrar que treinar karatê é legal. Por que treinar karatê é legal? Porque no karatê você vai aprender coisas que às vezes você vê hoje no UFC. Ou como o Fernandinho falou, no seriado Cobra Kai. Sério? Sério. Só que é um estilo de karatê diferente, porque o meu estilo não é igual ao do que você vê na televisão. Mas é karatê. Tem o soco igual, o chute igual, as defesas são iguais. Eles usam kimono, a gente usa kimono. Você vê que tem uns que usam kimono preto. Durante isso, vai ter um monte de coisa que você vai aprender sobre o karatê. E aí, com calculista, com interativo, abra esse olho, mexa essa boca, você pode gesticular bastante. Com S, você não gesticula. Você fala mais baixo, entra na sintonia dele. Com I, você entra na sintonia. Com I, sabe o que você faz? Você pode apresentar para todos os seus alunos já. Olha aqui o Valdir, está chegando para treinar com a gente agora. Valdir, esse daqui é o Luciano, esse daqui é o Caio. Ai, que legal. Aí ele, pô, que legal. O pessoal já começa a conversar. Esse cara precisa se enturmar rápido. Tá? O S, você vai colocar ele dentro da turma e ele vai se confortar ali dentro. O I, ele tem que estar ali. É o cara que vai chegar no primeiro dia e já começar a perguntar um negócio no meio da aula. Mas, professor, eu não entendi. Porque para a aula, para ele, é igual do colégio, né? Ele levanta a mão e pergunta, professor, mas como faz mesmo? Calma que eu vou explicar. Aí depois ele vai entendendo que ninguém pergunta nada na aula de karatê, né? E aí, deixa eu pular para o outro. Mas o I, você tem que mostrar que o karatê é legal. O que é legal no karatê para um... E aí você vê se é um adulto, se é uma criança, se é um idoso, se é um pai que é muito animado. Por exemplo, que a gente conversou já sobre competição. Competição é legal? É. Mas se perde, não é legal. Só é legal quando ganha, né? E aí, com o diretivo, é muito mais fácil. Porque para todos nós que temos pelo menos um pouquinho de diretivo, fica fácil explicar o que é o karatê. Que é um desafio, que é uma arte marcial. Você vai aprender a se defender. Você vai melhorar o seu condicionamento físico. Você vai poder competir. Você, se quiser, você vai poder até para uma Olimpíada, se Deus quiser, vai continuar. Igual tem um monte de desafio no karatê. Todo dia eu vou trazer uma coisa nova. Tem a parte física que é puxada, tem a parte de luta, tem o karatê, tem o Chai Kumite, tem a defesa pessoal. E, inclusive, se você quiser um outro desafio, você pode até querer estudar japonês. Aí o cara, nossa, encontrei tudo que eu queria. Não preciso mais fazer Ironman, ficar igual um idiota, treinando, como se diz, pedalar, correr e nadar igual um louco, porque o karatê é tão desafiador como fazer triatlon, fazer uma maratona. E o calculista, tão fácil quanto o diretivo. Por quê? Dada a nossa origem oriental, toda a parte de conceito que vem por trás do karatê,
todas as influências na formação do karatê, toda a parte histórica do karatê, tudo que envolve a criação do karatê, como que foi a transição do samurai para o artista marcial, toda a parte ou, por exemplo, dos katas, as histórias de todos os katas. Tem muito detalhe, muito conhecimento por trás que, para o calculista, o cara vai babar. É a história de montar apostila, né? Montou a apostila, o cara vai ter orgasmos. Meu Deus do céu! Que legal esse karatê. Porque o legal para esse cara é conhecimento. Talvez os mais difíceis seja falar para o interativo e falar para o social. Talvez. E é onde a gente precisa ir se encaixando. E aí eu vou precisar de mais um tempinho depois numa outra conversa da gente, para a gente bater um pouco mais sobre esse assunto. O que vocês acham, hein? Podem falar, agora pode falar. Todo mundo. A gente tem 5 minutos aí para bater um papo. Tranquilo. Legal. Por mim, legal. Bom. Ó, só para fechar essa questão do desafiador, um professor meu aí que morou no Japão há um tempo, ele disse que saiu uma pesquisa lá, inclusive ele foi orientador da Kate, acho que examinador da Kate. Ele falou que saiu uma pesquisa que o nível de adrenalina de um karateca numa competição é igual um cara que faz escalada. Eu não duvido. Tá? Para quem já colocou a cara na frente do Moizuki, sabe a adrenalina que é. Bate Cleiton, aqui, bate aqui. Vai. Fala aí, Valdir. Tive um aluno, cara, ele hoje está comigo na academia, ele veio do Regina Altman, né, lá da escolinha, e tem muitos alunos meus que vêm da escolinha, e vem, e, puta, é legal. Eu tive um aluno nesse requisito aí, ele falou para mim assim, então o que eu faço? Quando chega verde, desde faixa branca, eu peço uma redação e eu dou o modo que ele vai fazendo. E aí eu tive um aluno que falou para mim assim, Sensei, eu não vou mais treinar, não. Eu falei, por que você não vai treinar? O senhor está pedindo para mim escrever o que eu acho do karatê, o porquê que eu treino, não quero mais isso não. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você não vai fazer mais isso, você vai fazer uma apresentação para mim de movimentos, o que você acha? Legal, professor, legal. Sou o professor mais amado do cara. Compensação, o outro, quando eu falei para ele que ele ia conversar sobre karatê, falar sobre um determinado estilo, rapaz, o moleque trouxe para mim um cara livro. Macho, meu amigo, um livro. Ele falou assim, você vai ler, né? Eu falei, vou. E, cara, tive que ler tudo, li todo, e desquega. E no dia do exame, foi perguntado para ele sobre o trabalho dele, o cara respondeu tudo, eu fiquei de boca aberta. Falei, meu, que loucura. Aí eu vou complicar mais a cabeça de vocês agora. São 3 minutos. Um faixa branca. Qual é o perfil de um faixa branca? O cara chegou na academia. Qual é o perfil dele dentro do DISC? Interativo ou calculista. Ou social. Calma aí. Pode ser os 4. Não, interativo ou social. Eu acho que ele é calculista. Ele entra com cuidado, empolgado, mas entra com cuidado. Eu acho que é calculista. Ele já viu em algum lugar e tá curioso, quer saber o que é. Então, eu acho que tem difere. No geral, qualquer pessoa entrando num ambiente estranho, ela vai para o S. Ela se retrai. Então, você precisa ajudar e dar confiança para essa pessoa. Então, o aluno novo, ele é S. Conforme ele vai evoluindo nas faixas... Mas não quer dizer que seja a personalidade dele. Não. É situacional. Tipo, é você fazendo aquela tua posição de yoga no primeiro dia. Como que eu faço isso? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Então, é o S. Porque tem muita... Como se diz? Muita insegurança. Insegurança. Muita coisa nova. Conforme ele vai chegando na faixa amarela, na faixa verde, esse cara vai indo para o I. Porque ele vai dominando, vai ficando legal. Todo serelepe. Conforme ele vai chegando mais para preta, o negócio vai ficando desafiador.
Porque vai apertando. É conhecimento, é ter mais condicionamento, é saber lutar melhor. Então, ele precisa ter performance. E aí bate o D. Quando vai chegando no estágio da gente, assim, você já passou por todas essas fases. Se você não quer mais competir, às vezes é o conhecimento. É entender mais do detalhe das coisas. E aí o karateka velho, ele é um calculista. Porque ele quer descobrir coisas novas, mas conhecimento. É muito então doido, a gente né? não tá aí, né? Tô fora. Você ainda é aí, Carol. Você é uma adolescente. Gente, o tempo vai terminar aqui. Não sei se vai dar tempo, mas meu pai, ele vai fazer 80 anos, né? Agora, semana que vem. E ele treina todos os dias o Tsuki no Makiwara, porque ele estuda o corpo dele até hoje. Doido, né? Todo dia. Gosta do seu pai. Mas teu pai também, ele não é desse mundo. É que teu pai é um ET, o problema é esse. Ele é um ET, exatamente. Gosto do seu pai. Obrigada. Yuka, vamos fazer o seguinte. Eu vou até aí só para treinar com seu pai. Vai cair, a gente volta de novo no link, tá bom? Beleza. Pra gente terminar, porque senão fica meio frio, chato, assim, né? Não pode ser tão chato. Tá bom, Wi. Vai cair aqui, tá? No Instagram tá mudo, hein?